benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Amados irmãos, boa noite a todos. Nós estamos em culto ao Senhor e começaremos com oração de adoração ao Senhor, que estarei conduzindo a igreja nesse momento em oração ao Senhor. Curva sua cabeça e nós iniciaremos com esta oração. Santo Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Deus pela oportunidade de juntos render graças ao Teu nome. De juntos, ó Pai, poder orar ao Senhor e bendizer-lhe o nome e adorar pela Tua santidade, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu resgate, pela Tua mansidão, pelo fruto do Espírito Santo e o Consolador, próprio Deus que habita em nós. E habitando em nós, ó Pai, muda o nosso viver. Nós te somos gratos por tudo isto, ó Deus. Somos gratos ao Senhor pela bênção da família, a família da fé. Somos gratos, ó Deus, pela esperança em Cristo Jesus, que é renovada a cada dia no nosso coração. Somos gratos, ó Deus, pela palavra revelada que o Senhor, com tanto amor, preservou na história para que hoje tivéssemos, ó Deus, na nossa língua, no português, para aprendermos mais de Ti. Somos gratos, ó Deus, por essa casa de oração que o Senhor tem preservado no Jardim P. E esta casa de oração tem sido significativa e relevante para o nosso bairro. E tem, Senhor Deus, falado aos homens durante a sua história. E tem, Senhor Deus, sido preservada por Ti. E o Senhor tem nos auxiliado, o Senhor tem amparado o Teu povo e tem levantado, Senhor Deus, homens e mulheres para o Teu serviço aqui na Tua casa. Que o Senhor, ó Pai, nos edifique assim, que o Senhor continue tratando conosco, continue abençoando, guiando, fortalecendo o Teu povo em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Leamos Salmo número 103, do verso 1 ao verso 10. Estarei conduzindo a igreja nessa leitura do Salmo 103, do verso 1 ao verso 10. A palavra do Senhor diz assim: Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Louvado seja Deus. Nesse sentido de louvor ao Senhor, cantemos o hino 179, Saudação.
Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos, e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer, e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filho Jesus escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos na luna celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus irão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Tendo cantado o hino, nós ainda continuaremos em adoração, em culto ao Senhor, sendo conduzidos agora pela oração ao Senhor. Orarei, oração de louvor e gratidão. Louvamos, ó Deus, ao teu nome, por tudo que tu és, por tudo que tu tem feito, ó Deus, por tudo que tem realizado em nossa vida, em nossa história, em nosso tempo, pelo Evangelho que tem sido anunciado por todo este mundo, que é uma ação do Teu Espírito Santo, e o Senhor tem realizado de modo perfeito, de modo fiel, e o Senhor tem usado a nós, ó Pai, tem usado o Teu povo. Santíssimo Deus, nós louvamos ao Senhor, porque esse Evangelho, Senhor Deus, verdadeiro, que a mensagem da cruz, da ressurreição de Cristo Jesus tem sido estendido a nós e nos mudou. E mudou o teu povo, e nos chamou, nos resgatou da morte eterna. Nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos, ó Deus, pela tua misericórdia, porque o Senhor não continua, como diz a tua palavra, o Senhor estende misericordiosamente, é compassivo, é longânimo, Senhor Deus, e não repreende perpetuamente. Por isso que nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos, ó Deus, pela tua ação maravilhosa para conosco, nos preservando, Senhor Deus, mente e coração, no louvor a Ti, na gratidão. Dá-nos, ó Deus, um coração cada dia mais gratos, ó Deus, para reconhecermos o alimento na nossa mesa, reconhecermos o pão de cada dia que nos é dado por Ti,
Agradecermos a Deus pelo cuidado que o Senhor tem tido para com os nossos filhos, para com a nossa casa, para com o teu povo. Dá-nos um coração grato a Deus para não cairmos na soberba e na arrogância e acharmos que somos dono do nosso viver, mas ter a noção de que tudo que nós devemos fazer é para a honra e glória do teu excelso nome, porque assim fomos criados, para cumprir este propósito de adoração ao Senhor. Nos preserva, Senhor Deus, a gratidão. Nos preserva, Senhor Deus, com esse sentido de adoração, para vivermos segundo o teu querer, hoje e para todos sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Teremos ainda, neste momento, a equipe de cânticos cantando e exaltando ao Senhor com o cântico Reina em mim. Meus irmãos, continuando a adoração ao Senhor, peço que abra a sua Bíblia na carta de 1 de Pedro, capítulo 2, do 9 ao 17. Carta de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao 17. A palavra do Senhor nos diz assim. 1 Pedro 2, do 9 ao 17. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras,
Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Que Deus nos abençoe com a sua palavra e nos conduza nesse procedimento que é um caráter de Cristo, que é um exemplo de Cristo no mundo. Nós, nesse momento, iremos orar ao Senhor, intercedendo pela mensagem e pelo pregador, pelo mensageiro desta noite, reverendo Valmir. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, chegamos no ápice do culto, aonde adoramos, aonde confessamos, aonde intercedemos agora pela mensagem, a exposição da Tua verdade. Santíssimo Deus, colocamos diante ao Teu altar, nas Tuas mãos, a vida do reverendo Valmir, que tem, Senhor Deus, esse grande trabalho, essa grande tarefa, Senhor Deus, de expor a Tua verdade. De expor, Senhor Deus, a ciência mais profunda que o homem e o mundo já viu. A Tua palavra revelada. O Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é todo-poderoso e nós somos finitos, nós somos pequenos. A nossa compreensão, Senhor Deus, ela é muito pequena. Por isso, nos abra a mente, Senhor Deus, por meio do Espírito Santo. Nos agracie, Senhor Deus, com a Tua misericórdia. Nos dá, Senhor Deus, da Tua graça para ouvir e compreender, Senhor Deus. E assim, mudando, Senhor, o nosso viver por meio da Tua palavra, vivamos, ó Pai, como servos do Senhor, como adoradores do Senhor. Por isso, Senhor Deus, age sobre a vida do Teu servo, conduz, tenha misericórdia para com ele, coloque como Senhor, no trabalho que ele tem tido, Senhor Deus, da vida de oração e da leitura, Senhor Deus, do estudo da Tua palavra. Agora, Senhor Deus, age nos lábios do Teu servo, para que a Tua mensagem seja como flecha, Senhor Deus, na mão do arqueiro, e vá, Senhor Deus, aos corações dos homens, transformando e tratando, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Passo a palavra ao reverendo Valmir, que nos trará a mensagem nesta noite. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui na casa do nosso Deus para juntos estudarmos a palavra do Senhor, sermos edificados com a Sua palavra, pela Sua misericórdia, a Sua bondade para conosco, diante das nossas limitações. Quero então convidar o irmão e a irmã a abrir as suas Bíblias aí nas suas casas, em Êxodo capítulo 19. Eu irei fazer a leitura dos versículos de 1 a 6. Os irmãos podem acompanhar em suas casas. Êxodo capítulo 19, versículos de 1 a 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto
o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque todas as terras é minha, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel, diz Deus para Moisés. Meus irmãos, embora irei me deter apenas nos 2 versículos finais, é importante ler do início para contextualizar o nosso texto aqui. Os irmãos já conhecem esse texto. Todo o capítulo aqui é importante porque mostra os judeus aqui sendo preparados. Eles haviam acabado de serem retirados do Egito, agora estão no deserto, estão, como o próprio texto mostra para nós, estão de frente para o monte no qual Deus entregará a lei a Moisés, e esse povo tomará conhecimento dessa lei para que, a partir de então, a sua vida pessoal e familiar seja vivida nesse padrão agora da lei de Deus. Então, por isso, ele é importante. Toda a conduta moral e espiritual do povo de Deus no mundo, na terra de Canaã, para a qual eles se dirigiam, e na relação que o povo de Deus teria com outras nações, deveria ser guiada pela lei de Deus, por esta lei que será entregue a este povo aqui. Nesse sentido, meus irmãos, a igreja, esse povo de Deus, o povo escolhido, eles seriam modelo para as demais nações. Então, eu quero pedir a atenção dos irmãos para este tema que eu quero compartilhar com os irmãos e vamos refletir nesta noite aqui. O papel da igreja de Deus no mundo é representativo. A igreja representa Deus. O povo de Israel no Antigo Testamento representava Deus. Teve esse propósito. Deus, quando constituiu a nação de Israel, a constituiu para que as demais nações viessem a conhecer a Deus, o Deus das Escrituras, por meio da conduta, da vida do povo de Israel. Assim também é a igreja de Deus no tempo dos nossos dias, no tempo de hoje. E a igreja de Deus, ela tem esse papel representativo por 2 aspectos, sob duas maneiras, né? A primeira delas é através do seu modo pessoal de viver. É através do modo de vida pessoal de cada cristão hoje, de cada pessoa convertida. Assim como também deveria ser no contexto do povo judeu, do povo de Israel. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 5. Veja que ele vai dizer: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O que significa quando Deus diz para o seu povo: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança? Significa, meus irmãos, que a igreja de Deus no mundo, ou seja, hoje os verdadeiros convertidos, os verdadeiros cristãos, eles têm a sua marca. Eles representam a Deus
pela sua maneira de viver, que deve ser caracterizada pela obediência à palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu me lembro que ao fazer uma visita para uma família da nossa igreja, aquela que era a mãe de todos ali, a avó, a mãe, uma crente já experiente, ela relatou isso na conversa que nós estávamos tendo ali, e ela dizia que tudo na vida dela, as suas decisões, os seus compromissos, ela procurava aplicar a palavra de Deus. Ou seja, ela vivia pela palavra, ela procurava viver pela palavra. É exatamente isso que Deus está ensinando aqui ao povo hebreu através de Moisés e pela sua palavra hoje, ensinando a nós cristãos do nosso tempo, quando ele diz: se diligentemente ouvirdes a sua voz e diligentemente guardardes a minha aliança. Isso significa, meus irmãos, que nós devemos aplicar na nossa vida diária, de maneira prática, os princípios da palavra do Senhor. É exatamente aquilo que essa irmã falou para mim nessa visita. Nós devemos procurar viver dia a dia a nossa vida pautada, guiada, conduzida pela palavra de Deus. E vivendo assim, irmãos, nós representamos Deus no mundo. Porque se temos a palavra de Deus em nosso viver diário, então nós temos a marca de Deus em nós. O povo hebreu foi chamado por Deus para viver pela sua lei. E isso faria deles uma nação modelo para as demais nações, se eles realmente fossem fiéis à palavra do Senhor. Veja que no finalzinho do versículo 5, Deus diz que eles seriam minha propriedade peculiar dentre todos os povos do mundo, nesta terra. Por ser de Deus, sua igreja irá prioritariamente representar no mundo o caráter de Deus. A minha vida, a sua vida, deve representar o caráter de Deus para o mundo. Por isso eu estou dizendo aqui no tema desse sermão que o papel da igreja de Deus no mundo é representativo. Nós devemos viver de tal maneira que a nossa vida represente Deus, represente o caráter de Deus, tenhamos a marca de Deus em nossa maneira de viver. E essa marca deve ser caracterizada, sim, pela obediência à palavra do Senhor. E vivendo assim, meus irmãos, nós estaremos colocando em prática essa realidade como propriedade peculiar de Deus dentre todos os povos. A igreja de Deus, os cristãos, quando vivem neste mundo, se esforçando para viver exatamente de acordo com os princípios bíblicos, os princípios da palavra do Senhor, nós estaremos manifestando o caráter divino para este mundo caído, para este mundo que vive em trevas. E nós devemos fazer isso, vivendo uma vida subordinada, vivendo uma vida em obediência à palavra do Senhor. Nesse sentido, eu e você, como cristãos, teremos um viver teocêntrico, ou seja, tudo na minha vida e na sua vida deve apontar para Deus. Deus será sempre o centro da sua dinâmica, a razão da sua existência. A igreja de Deus no mundo deve representar Deus e os seus interesses nesta terra,
neste mundo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo também nos lembra, lá em Colossenses capítulo 3, ele vai dizer: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Deus, juntamente com Cristo, em Deus. Meus irmãos, vocês representam a igreja de Deus no mundo. A minha vida como cristão representa a igreja de Deus neste mundo. E como igreja de Deus, nós devemos representar o caráter de Deus, os interesses de Deus. Por quê? O texto nos mostra, versículo 5, porque nós pertencemos a Ele. Quando Deus está dizendo aqui, sereis a minha propriedade peculiar, significa que Deus está dizendo com muito interesse, com muito zelo, sereis o meu tesouro pessoal dentre todas as demais nações. Para Deus, a sua igreja nesta terra, neste mundo, é muito importante, é muito cara. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que foi lembrado aqui no texto, também na liturgia, nos traz essa afirmação. O apóstolo Pedro, lembrando-se desse contexto, ele vai dizer: vós, escrevendo aos crentes, aos cristãos da sua época, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso também, meus irmãos, por esse pertencimento, nós como igreja de Deus, como povo de Deus que pertencemos a Ele, que o evangelista Mateus vai relatar e registrar no capítulo 1, versículo 21, a respeito do nascimento de Jesus e do seu nome. Ele vai dizer: ele dará à luz a um filho, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele vai explicar, o anjo aqui vai explicar, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse mesmo Jesus, o anjo ainda diz, ele será chamado Emanuel, Deus conosco. E daí Jesus afirma: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Meus irmãos, nós somos o povo de Deus presente no mundo hoje. É através da minha maneira de viver, da minha vida neste mundo, a minha conduta nesta vida, que Deus será conhecido, que o caráter divino será manifestado neste mundo. É através da sua maneira de viver neste mundo que este mundo conhecerá que existe o Deus dos deuses. Que existe o Deus que é soberano, que é criador, que é redentor. O Deus que é juiz, mas o Deus que é também misericordioso, que é amoroso, que é bondoso e que se revela através da sua palavra. Você e eu, onde Deus nos colocou, devemos representar Deus e os seus interesses. Nós somos representantes do reino de Deus nesta vida e neste mundo, e isto acontece pela maneira pessoal como cada um de nós vivemos a nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nos nossos compromissos que nós executamos e exercemos no nosso viver. Portanto, o seu papel como crente neste mundo deve representar Deus para o mundo. Em primeiro lugar, pelo seu modo de vida. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós também devemos representar Deus neste mundo, para o mundo, em nosso relacionamento com o mundo. Através da nossa relação com o mundo,
o mundo vai conhecer o Deus verdadeiro. O versículo 6 nos diz ainda lá de Êxodo 19: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Reino de sacerdotes. No Antigo Testamento havia o sacerdote. E o sacerdote se colocava perante Deus como representante do povo, e para interceder a Deus pelo povo, interceder o perdão, interceder o perdão pelos pecados praticados pelo povo, oferecer a Deus e apresentando a Deus as ofertas que o povo trazia pelos pecados, oferta de gratidão, adoração a Deus. Então, o sacerdote tinha esse papel, tinha esse ofício. Agora nós não temos mais a figura do sacerdote, da pessoa do sacerdote. Hoje, no nosso tempo, depois de Cristo, Deus institui a igreja agora como um reino de sacerdotes. Significa que a igreja de Deus na terra hoje, ou seja, cada um de nós, devemos exercer esse papel de representar Deus para o mundo, representar as pessoas de Deus para as pessoas neste mundo, através do nosso relacionamento com o mundo, mas também, meus irmãos, como sacerdotes de Deus, como um reino de sacerdotes de Deus neste mundo, nós exercemos um papel de mediação, de mediador entre o mundo e Deus, entre as pessoas deste mundo e Deus, porque a igreja ela tem esse papel de aproximar o pecador de Deus, levando à conversão, ao arrependimento dos pecados, tirando as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Então, ao mesmo tempo que nós, como igreja, devemos representar Deus para o mundo e no mundo, também como igreja, como reino de sacerdotes, que é a igreja de Deus no mundo hoje, devemos também interceder pelas pessoas do mundo, buscando transformá-las cada vez mais e cada vez mais pessoas deste mundo para a luz, para o reino do nosso Deus. O versículo 6 afirma: vós me sereis reinos de sacerdotes. Alan Cole nos diz que sacerdotes são representantes divinos no mundo e em favor do mundo. Nesse versículo, portanto, meus irmãos, nós vemos aqui Deus declarando que Ele mesmo seria rei do seu povo e, por outro lado, o seu povo, sobre o qual Ele constitui o seu reino, deveria representá-lo diante de todas as nações do mundo. Por isso ele diz, dentre todos os povos, no final do versículo 5. Mas essa representatividade é sim também no sentido de mediação. Ou seja, eu e você, a igreja de Cristo como sacerdotes no mundo, também devemos exercer esse papel de mediador entre o povo e Deus, com o objetivo de aproximar o povo à presença de Deus, com o objetivo de resgatar o pecador da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus, como diz a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, a igreja de Deus na terra, em sua relação com o mundo, cada um de nós nos relacionando com as pessoas incrédulas deste mundo, devemos exercer esse papel, buscando aproximar o pecador de Deus para levá-lo ao arrependimento e à verdadeira conversão. É da igreja de Cristo essa atribuição de atrair o pecador à presença de Deus. Se a igreja não fizer isso, quem mais vai fazer?
Se eu, como crente, e você, como crente, nós que conhecemos a Deus, não desejarmos e não nos esforçarmos para buscar o pecador e levá-lo ao arrependimento através do Evangelho, através do ensinamento da palavra do Senhor, quem mais irá fazer? Que outra instituição neste mundo irá fazer? Só a igreja. Só este reino de sacerdotes que é apresentado aqui em Êxodo capítulo 19, é que é habilitado, capacitado, chamado para exercer essa missão, esse papel. Ou seja, são os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros convertidos. É a igreja de Cristo na terra hoje, a igreja de Deus, quem deve promover a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. Quando os israelitas, meus irmãos, conquistaram a terra de Canaã, eles não podiam, e foi determinação de Deus, Deus deu essa ordem, eles não podiam adotar os costumes dos povos cananeus. Por quê? Porque eram costumes idólatras, e Deus não admitia isso. Êxodo capítulo 23, versículos 23 a 24, vai dizer o seguinte: Deus instruindo os judeus, preparando-os para entrar na terra prometida, diz: porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, tudo o povo idólatra. E eu os destruirei. Veja a ordem no versículo 24. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Esse povo de Deus, aqui os hebreus, não podiam copiar os costumes, a religião do povo idólatra. Não farás, nem farás conforme as suas obras, antes as destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas, ou seja, os seus ídolos. Qual era o objetivo de Deus, então, com o seu povo, ao entrar na terra prometida, na terra de Canaã, uma terra que era habitada por um povo idólatra? O objetivo, meus irmãos e irmãs, era eliminar a idolatria, era eliminar a falsa religião, o falso Deus, ou os falsos deuses, não é? E que afasta o homem de Deus e que o condena, e levar adiante a verdadeira religião, a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. Esse é o papel, meus irmãos, da igreja de Deus na terra hoje. Como um reino de sacerdotes de Deus, além de não aceitarmos a idolatria no seio da igreja, em nossas vidas, em nossa família, nós também não devemos permitir que sejamos influenciados por elas. Ao contrário, nós devemos influenciar as pessoas deste mundo, atraindo-as cada vez mais para mais perto de Deus, através do Evangelho, através da pregação da palavra, através da maneira como nós vivemos também, atraindo essas pessoas, tirando elas da falsa religião, dos falsos deuses, da falsa adoração, para a verdadeira adoração que leva à vida eterna, ao verdadeiro Deus. É nesse sentido, meus irmãos, que Jesus vai dizer que nós, como igreja de Cristo, nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Mas a igreja de Deus tem esse papel transformador também por uma outra característica que é muito peculiar aos convertidos. O versículo 6 vai dizer que esta nação, ou seja, o povo de Deus, a igreja também de Deus hoje, é uma nação santa, é um povo santo. A santidade é uma característica divina. Ela pertence a Deus, mas pertence também àqueles que o representam, ou seja, a sua igreja. A santidade pertence à sua vida, pertence à minha vida também.
Nação santa aqui significa povo que foi separado do mundo de trevas para viver com Deus e para Deus. Por isso, ele diz aqui no texto: sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus separou você do mundo. Os verdadeiros cristãos, meus irmãos, são os santos no mundo hoje. E, como tais, devem promover a santidade de Deus. Você, como verdadeiro crente, você é uma pessoa santa. Você deve viver em santidade. Você não vive mais na prática do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Cada dia mais a sua mente, seus pensamentos devem ser purificados. Deve jogar fora pensamentos impuros, pensamentos idólatras, pensamentos maliciosos. O seu coração também deve ser purificado, santificado, cada dia, cada vez mais. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 a 16. Como filhos da obediência, está falando para crentes, portanto, para você também. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, quando era escravo do pecado, não convertido. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, e você sabe o restante do versículo, não é? Porque eu sou santo. Somos santos, meus irmãos. Por isso eu disse, a igreja de Deus são os santos no mundo hoje. E, portanto, temos a responsabilidade, temos o papel de promover o bem entre as pessoas do mundo, promovendo a santidade de Deus. Isso tem a ver com a nossa relação com o mundo. Pedro ainda vai dizer o seguinte aos crentes, e a nós também hoje: amados, exorto-vos como peregrinos, neste mundo nós somos também peregrinos, estamos passando, o nosso lar é eterno nos céus. Ele diz, como peregrinos e forasteiros que sois, eu exorto a vos absterdes, a vos afastardes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio de quem? Ele vai dizer, no meio dos incrédulos, dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós, outros como malfeitores, como de malfeitores, as pessoas falando maldosamente por causa da sua fé, por causa da sua vida com Deus, ao observar a sua conduta, a sua maneira de viver com Deus, a sua vida de santidade, Tiago diz, observando-vos em todas as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É o seu testemunho, a maneira como você vive e se relaciona com as pessoas neste mundo. Então, meus irmãos, como igreja de Deus hoje, nós temos a missão de promover a santidade de Deus, e ao fazermos isso, nós estamos promovendo o bem ao próximo, por amor a Deus e por amor ao próximo também. Assim, o sacerdócio e a santidade são condições necessárias para ser mediador de bênçãos. A igreja é mediadora de bênçãos para o mundo. O que a igreja faz em relação ao mundo? O que a igreja promove para o mundo? A igreja não está promovendo a destruição, a decadência, a desconstrução do bem, dos valores corretos, justos. A igreja promove essas coisas. Você, como cristão, promove essas coisas. Então nós somos mediadores das bênçãos ou de bênçãos do Senhor para as pessoas neste mundo. É por isso que quando Deus chama Abraão e faz aliança com ele, Deus diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Também ainda diz para ele, anda na minha presença e ser perfeito. Veja que andar na presença de Deus
é ser aperfeiçoado a cada dia. E o que a igreja deseja em relação ao mundo? O que você deseja em relação ao seu parente que não é convertido, ao seu pai ou à sua mãe, ao seu filho, à sua filha, ao seu cônjuge que não é convertido? O que você deseja? Que ele se converta ou seja convertido, né? Já que nós não somos arminianos e a Bíblia não ensina a autoconversão. Nós desejamos, oramos e testemunhamos e pregamos, porque como sacerdotes de Deus neste mundo, nós devemos promover o bem, o crescimento, a transformação da vida das pessoas à nossa volta. Meus irmãos, como cristãos, nós não somos espalhadores, né, semeadores do mal e daquilo que prejudica as pessoas. Muito pelo contrário. Os cristãos, então, são mediadores da bênção, sobretudo da salvação de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 27 a 30, aqui, nesse relato do rico e Lázaro, há um detalhe especial que tem a ver com esta mensagem e com este ponto que eu estou dizendo, que eu quero destacar. Vocês lembram desse texto? Aqui, o rico já não está mais neste mundo, ele morreu, e ele está lá aguardando o juízo, e ele se lembra dos seus parentes aqui na terra. E aí ele suplica a Abraão para que envie alguém de lá, né? Do reino dos mortos, para este mundo aqui. Olha a resposta. No versículo 27. Ele suplica: Pai, te imploro que o mandes à minha casa, mande Lázaro, né, aos seus familiares na terra. O versículo 28. Porque tenho 5 irmãos, diz o rico, para que lhes dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Mas Abraão responde para ele: eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, Moisés está dizendo, eles têm a igreja de Deus. Se fosse no contexto de hoje, Moisés estaria dizendo para o rico, eles têm lá os crentes. Eles têm lá a igreja de Deus na terra. E veja, ele continua aqui e vai dizer, ouçam-nos. Então, se alguém deseja ser convertido, ouça a palavra dos crentes. O versículo 30. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão diz, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus irmãos, o papel da igreja, sobretudo neste mundo, é fazer o bem às pessoas com a salvação do nosso Deus. A igreja representa Deus no mundo. Ela representa Deus pela maneira como ela vive. E ela representa Deus em seu relacionamento com as pessoas no seu dia a dia. É o seu testemunho. Então, além do seu viver dentro da sua própria casa, com a sua família, na igreja, com seus irmãos, a igreja também se expõe ao mundo. E ao se expor no relacionamento com o mundo tem a oportunidade de conhecer o caráter de Deus. E assim a igreja funciona como também mediadora de bênção para as pessoas. Que você no seu viver, no seu dia a dia, se lembre desse papel que você tem como igreja de Deus neste mundo. Que você zele pelo seu modo de viver cristão, para que você represente muito bem o caráter de Deus para as pessoas neste mundo. E que nós como igreja de Deus possamos continuar fazendo com que o reino de Deus cresça e cresça cada vez mais. Porque como igreja de Deus, que é mediadora de bênçãos divinas, estejamos alcançando
os incrédulos que vivem suas vidas atormentadas, sem esperança, sem Deus neste mundo, e os resgatemos do mundo de trevas pelo Evangelho, pela oração, para o reino de luz, para a presença do nosso Deus. Meus irmãos, nesse sentido, nós devemos considerar que os crentes no mundo hoje têm esse papel importantíssimo e que é insubstituível, porque ninguém mais, além da Igreja de Deus na terra, pode cumprir esse papel. Só eu e você como crentes. E isto pesa sobre nós a grandeza dessa responsabilidade. Por isso devemos zelar o bom nome, como diz-nos Tiago, o bom nome que pesa sobre nós, o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Somos cristãos, carregamos este nome. Portanto, viva para Deus. Viva com Deus e viva para Deus. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e o aperfeiçoe cada dia mais nesse papel de representante de Deus neste mundo. Amém. Quero ainda orar pelos irmãos nesse instante, agradecendo a Deus pela palavra, por este culto, e que Ele nos abençoe e nos dirija assim durante toda a semana. Vamos orar? Santíssimo Deus, louvado seja o Teu nome, e agradecidos, ó Pai, somos ao Senhor eternamente, porque o Senhor nos constituiu, ó Deus, participantes do Teu reino, filhos Teus. E assim também o Senhor nos constituiu reino de sacerdotes neste mundo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a realizar a nossa missão, a cumprir este papel. Que a nossa vida, ó Deus, aponte cada vez mais para o Senhor. Que cada dia mais, ó Deus, o nosso eu diminua. E que o Senhor cresça em nós. Cada dia mais, ó Deus, brilhe a Tua luz. Que o Senhor nos esconda atrás da cruz de Cristo. Para que o Senhor apareça e não o nosso eu. Que o Senhor, ó Pai, trate o nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, nos livre de todo orgulho. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a sermos representantes fiéis do Senhor neste mundo e sermos mediadores de bênçãos para as pessoas à nossa volta. Ó Deus bendito, que ao voltarmos desse tempo de pandemia, de isolamento social, possamos voltar mais fortalecidos, sermos crentes mais fiéis ao Senhor, que esse tempo, ó Deus, tenha servido para a nossa reflexão, entendendo a grandeza do Senhor e a responsabilidade nossa como igreja de Cristo neste mundo, diante daqueles que nos conhecem, dos nossos familiares, e como igreja instituída, a importância da nossa igreja aqui para os nossos vizinhos, para este bairro, para esta cidade. Que o Senhor nos capacite, nos aperfeiçoe cada dia mais, ó Deus, para que possamos contribuir para o crescimento do Teu reino neste mundo, o crescimento do reino dos céus neste mundo caído, neste mundo tenebroso. Em nome de Jesus, Pai, que nós suplicamos ao Senhor e agradecemos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Dá-nos uma semana debaixo da Tua presença, direção e sustento. Em nome do Teu Filho Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, recebam ainda a bênção do Senhor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo do nosso Deus, repouse, meus irmãos e irmãs,
sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Meus amados irmãos, chegamos ao final de mais um culto. Quero agradecer a sua atenção e quero desejar a vocês todos uma semana ricamente abençoada. Temos orado e em nossas orações suplicando a Deus o sustento espiritual, sustento material para a vida de cada irmão, de cada irmã. Que Deus continue assim, fortalecendo a fé de vocês e que em breve possamos retornar à nossa comunhão presencial, aos nossos trabalhos, aos nossos cultos aqui presencialmente. Estamos ansiosos aguardando esse dia chegar. Continuemos em oração, entendendo e crendo que tudo está sob o controle e a direção do nosso Deus.